Olá, você que acompanha o canal Ideal. Hoje nós vamos falar sobre comunicação por aqui. Estamos recebendo o Cleiton Friedrich, ele que é proprietário da agência Ipse aqui de Xanxerê, para a gente bater um papo, falar sobre esse mercado também, falar sobre as novidades, sobre as tendências, o que vem por aí. Mas primeiramente, Cleiton, gostaria de agradecer a sua presença e seja bem-vindo aqui ao canal Ideal. Muito obrigado, Éder. Eu que agradeço ao canal Ideal pela essa oportunidade de te trazer um pouquinho sobre a Ipse, marketing estratégico, falar um pouquinho desse mercado tão importante, né? Que é a comunicação, que é o marketing, né? E mais uma vez, obrigado a você pelo convite e para toda a equipe do canal Ideal. A gente que agradece, e para a gente começar entendendo um pouquinho do trabalho também da Ipse, para o pessoal ter uma noção, fala um pouco sobre algumas das marcas que vocês atendem. A gente sabe que não dá para falar de todas aí pela questão do tempo também, mas algumas das marcas para as pessoas entenderem realmente como vocês se inserem nesse mercado, porque muitas vezes é aquele trabalho de bastidor, mas que faz a projeção dessa marca que é cliente de vocês, né? Ah, ótimo. Então a Ipse esse ano completou 19 anos, né? Legal. Nós somos uma empresa aqui do oeste de Santa Catarina, com muito orgulho, né? Somos prata da casa, né? Então eu me formei aqui na universidade, na UNOESC. Ao longo dessa jornada fizemos várias pós-graduações, cursos de especialização. Hoje a Ipse ela expande o mercado, né? Começamos com uma empresa local, hoje atendemos clientes praticamente em todo o Brasil, né? Que bacana. E temos inclusive uma unidade hoje no Rio de Janeiro. Né? Olha só. Então é um trabalho de crescimento justamente pelo diferencial que a Ipse coloca no mercado. Quando nós iniciamos esse projeto há 19 anos atrás, eu ainda estava na universidade com os meus sócios da época, e os primeiros clientes foram nos buscar na universidade. Então, o que é muito importante, né? A valorização de um empresário já consolidado no mercado em valorizar muitas vezes quem está iniciando no mercado. Verdade. Há 19 anos atrás, tiveram dois empresários xanxerenses, né? O Juliano Mosqueta do Brasão e o Dr. Mário Alberto Corso, né, da Santa Maria Instituto de Oftalmologia, que vieram nos buscar, né, dentro da universidade ainda, para ajudar eles com algumas questões de design, de comunicação. E essa sementinha de empreendedores locais despertou em mim e meus colegas de faculdade na época a percepção do empreendedorismo. Então a gente começou o nosso trabalho atendendo esses dois clientes, esses dois empresários, e a partir dali começamos a estruturar uma empresa. A Ipse, antes de ser Ipse, se chamava Besouro Design, né? Como a gente era muito focado nessa questão em ser jovens, em estar trabalhando com algo que naquela época, 19 anos atrás, não era tão popular, Verdade. A comunicação, nós não tínhamos ainda agências de design, de marketing constituídas em Xanxerê. E lá naquele momento a gente brincou com o nome de Besouro, porque tem toda uma questão já do design que o Besouro trabalha, se vocês lembrarem lá do Fusca, né, essa questão do biodesign, né, mas também pela questão que a anatomia do Besouro ele não foi feito para voar. Né, ele tem todo um esforço ali para conseguir fazer essa manobra. E naquele momento a gente entendia que nós éramos jovens, iríamos entrar num meio que não era difundido, né? Então, assim, nós brincávamos com esse slogan, né? Que nós éramos tão teimosos quanto um besouro que insistia em voar. Legal. E aí começou a nossa jornada empreendedora, né? Que hoje, graças a Deus, vem crescendo, temos bons resultados e somos reconhecidos praticamente em todo o mercado nacional. Que bacana. Agora fala um pouquinho sobre essa inserção no Rio de Janeiro, porque realmente é algo interessante, algo importante, vocês indo para um centro, né, em que realmente tem uma competição muito maior, mas que abre uma janela de oportunidades imensa também, né? Exato. O meu perfil e o perfil de toda a Ipse, ela sempre foi de buscar um conhecimento de ponta. Né? Uhum. Então, mesmo muitas vezes nós estando no oeste de Santa Catarina, isso para nós nunca foi dificuldade de tentar trazer o que há de mais contemporâneo em ferramentas, em técnicas, em metodologias para trazer para os nossos clientes. Então a gente sempre buscou muito os grandes centros para buscar muito dessas informações. Né? Então o que acontece? O Rio de Janeiro, o Sudeste, é onde é o centro nervoso, eu diria hoje, da comunicação, muitas tendências, muitos eventos ocorrem lá. E como nós estávamos muito nesse eixo Rio-São Paulo, buscando conhecimento, buscando novidade, a gente conseguiu montar uma estrutura lá com uma equipe de profissionais lá, muito mais para estar dando uma resposta ao mercado de forma imediata, o que é uma tendência, o que é uma novidade, e está trazendo isso para os nossos clientes regionais aqui da nossa cidade e da nossa região,
sem aquele delay de muitas vezes, cara, isso já aconteceu lá, depois de muito tempo está acontecendo aqui. Então o principal foco é estar conectado a esse hub de tecnologia, de inovação e de novos conhecimentos que a gente está vivendo, né? Justamente sobre esse momento, a gente tem percebido que com a inteligência artificial, esse meio da comunicação, ele está fervendo, né? As pessoas ainda estão tentando entender quais os impactos, mas a gente sabe que o profissional de comunicação que souber se utilizar das ferramentas de inteligência artificial e outras que existem, ele avança. Agora, aquela pessoa que às vezes cria o receio, aquele bloqueio, acaba perdendo algumas coisas. A gente sabe que a inteligência artificial é importante, mas ela não resolve todos os problemas. Então, assim, tem muito profissional que às vezes está assustado também, olha, vou perder o espaço, vou perder a oportunidade, mas muitas vezes é aquele que não se utilizar ou que não acompanhar essas novidades, essas tendências, que acaba ficando para trás, né? Eu costumo dizer, inclusive com a nossa equipe, com os nossos clientes, Éder, que é um momento de virada, né? Acho que de tempo em tempo, né, o mercado ele traz revoluções, ele traz oportunidades que ele pode fazer uma transferência, né, de relevância no mercado. Eu acredito que a gente está vivendo essa transferência. Algum tempo atrás, com o boom das redes sociais, quando o Facebook, Instagram ali revolucionaram a maneira de a gente se comunicar, eu acho que ali foi uma das últimas oportunidades que a gente teve dessa transferência de autoridade no mercado, né? E agora eu acredito que com a popularização das IAs, a gente vai viver isso novamente. Então, não é olhar para isso com receio, com medo, é olhar isso como um momento de oportunidade do mercado. Porque veja só, aquilo que talvez você precisava ter profissionais extremamente qualificados, uma estrutura muito complexa, muito grande, agora com essas possibilidades que a inteligência artificial traz, a gente consegue otimizar isso e consegue ser mais competitivo. Então, empresas que talvez iriam demorar muito para escalar, para crescer, podem olhar para essa oportunidade de usar ferramentas de inteligência artificial para acelerar essa escala, esse crescimento, né? Então, eu acredito muito nisso. É uma oportunidade da gente entender, jogar esse jogo e entender que daqui a alguns meses, eu não diria nem anos, pela velocidade que isso acontece, eu acredito que quem não entender o jogo da inteligência artificial, quem não saber conversar essa linguagem, vai estar fora do mercado. E não é porque ele foi substituído por uma ferramenta de inteligência artificial, é que pessoas que conseguiram otimizar as suas entregas vão substituir essas pessoas que ficaram obsoletas. Se a gente não facilitar que o nosso consumidor, que o consumidor aí da sua marca, não te encontre, não entenda os diferenciais da tua marca, dos teus serviços, ele não vai te procurar. E não é porque você não tem muitas vezes a qualidade, é porque ele simplesmente não te encontrou. Eu converso com muitos clientes nossos que o que a gente tem que fazer é facilitar que os nossos clientes nos encontrem. Porque hoje, por incrível que pareça, o simples fato de uma marca, de uma empresa não comunicar de forma efetiva o que ela faz, ela não está permitindo que o consumidor a encontre. E aí, num tempo que tudo acontece muito rápido, com certeza é prejuízo certo para essas marcas, né? Sem dúvida nenhuma. E isso você resumiu de uma forma muito boa, porque, de fato, você imaginar assim, eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade sobre determinado produto ou serviço, hoje a prática comum é o quê? É você ir para a internet para buscar. Para uma rede social, para um Google, hoje para um chat GPT da vida, enfim, são várias formas de você buscar. Se você não tiver nada, se você não tiver nenhum tipo de presença ali, você não vai ser encontrado. Simples assim, né? Então, você vai depender de uma indicação de um boca a boca. É dessa forma. E é aquela história, se hoje você não está na internet, se hoje você não for encontrado, você não existe. É isso. Não tem outra forma melhor de resumir tudo isso. Bom, diante de todo esse cenário, eu gostaria que você trouxesse para a gente também algum case de sucesso, alguma situação que marcou ao longo desses 19 anos também da Ipse, que te chamou a atenção, claro, não necessariamente o que mais impactou, mas um que você lembra que seja especial para você durante esse período, essa construção que você teve. Legal. Hoje a Ipse, por ser uma agência full service, né, ou seja, o que é isso? Uma agência que consegue atender todas as demandas de marketing, comunicação das marcas que a gente atende. A gente consegue trabalhar tanto com a comunicação interna, né, o endomarketing dentro das organizações que nós atendemos, tanto a questão institucional de branding, identidade visual, ou performance, né, com técnicas de growth, de escalamento, de crescimento de performance de vendas para os nossos clientes. A gente tem vários cases de vários segmentos, bem relevantes. O que me chama muito a atenção é quando a gente desenvolve uma campanha, ajuda um cliente a mostrar a potencialidade daquela solução que ele passou uma vida muitas vezes desenvolvendo, e a gente consegue perceber a satisfação dele de entender que a agência compreendeu a essência do negócio dele e está transmitindo isso de forma verdadeira para o mercado. Porque hoje tem uma questão muito importante.
vai facilitar muito que qualquer pessoa, ou que pessoas que estão antenadas à inteligência artificial e às novas ferramentas, consigam executar muitas coisas. A grande diferença é a verdade que nós vamos estar entregando. Esses são os atributos, a essência de um produto, a essência de um empreendedor, de uma marca. Então essa conectividade humana, ela vai fazer muita diferença no dia a dia. E a Ipse, ela fica muito feliz com esses cases, né? A gente tem várias marcas, né? Posso citar aqui a Baby Be Free, que é uma marca de fraldas, né? De cuidados íntimos infantis, que ela tem, cara, na essência dela, uma tecnologia que cuida da pele dos bebês. E quando você vê uma mamãe lá que tem um filho com uma dermatite de pele, que está lá na farmácia, está lá no ponto de venda, e você vê ela dando um relato, um testemunho orgânico, ela fala, cara, eu encontrei essa marca, eu vi um comercial, uma propaganda, cara, e ela resolveu o problema do meu bebê. Quando você vê que aquela marca ajudou a cuidar aquilo que é mais importante para um consumidor, aquilo que as pessoas que ela ama, cara, a comunicação fez sentido, o marketing foi assertivo, além de ajudar a vender, ele ajudou a tratar um problema social. Eu acho que isso é fundamental, essa verdade, né? Não é apenas vender por vender, mas é vender com um propósito, com uma essência. Inclusive a missão da Ipse, né, é construir marcas vencedoras para um mundo melhor. E quando nós encontramos cases dentro da Ipse que realmente a gente pagou as contas, conseguiu fazer o negócio girar, e estamos contribuindo com os nossos clientes para construir um mundo melhor, isso nos dá muita satisfação. Que bacana, é um case muito legal mesmo e realmente uma marca que se consolidou no mercado, tem uma presença forte e claro que precisa comunicar bem, né? Precisa se apresentar bem para o mercado, porque é aquilo que você falou. Imagina só, você ter essa tecnologia, você ter essa solução e simplesmente tá lá o teu produto na prateleira, esperando para ser escolhido entre tantas marcas, tantas outras opções. Então, de fato, e hoje, na verdade não hoje, né? Sempre foi assim, quando você visualiza uma marca, ou duas ou três numa prateleira, você vai para aquela que você mais conhece, que você acaba confiando mais, atribui mais essa relação. Então, se a tua marca não aparece, ela não tem presença, acaba que ela fica em segundo, terceiro plano. Essa que é a grande questão muitas vezes, né? E para complementar também, quando a gente conta a nossa história, quando as marcas contam a sua versão, ela está preenchendo esse espaço da internet, está preenchendo essa informação. Quando ela deixa de fazer isso, ela permite que o mercado, ou o próprio, ou às vezes até os concorrentes, Sim, contem a versão deles sobre o negócio, sobre a marca que você tem. Então, quando a gente deixa de comunicar, nós estamos dando um espaço muito grande para que o mercado preencha essas informações que nem sempre vão ser as informações que nós gostaríamos para a nossa marca, né? com toda certeza. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, gostaria que você falasse, a gente já tocou nesse assunto, mas como você visualiza o mercado nos próximos anos nesse meio, na comunicação como um todo? Eu acredito que vai ser rápido, né? Acho que vai ser muita informação, muita adaptação. Eu destacaria aqui duas características, na verdade. Eu acho que o nosso meio vai precisar muito dessa questão da inteligência emocional, essas metodologias, essas características de desenvolver essa questão do antifrágil, né? De entender mudanças, entender como a gente cresce com essas mudanças, né? Porque o mercado tá instável, né? Nós temos uma questão macroeconômica e mundial, né, de mudanças, né? Nós temos uma questão de tecnologia que a gente é incerto, é muito rápido, né? Então isso vai gerar ansiedade no mercado, isso vai gerar ansiedade nos clientes, isso vai gerar ansiedade nos profissionais, porque também tem aquela questão, né? Tu quer testar tudo e daqui um pouco você acaba se perdendo nesse oceano, né, de tanta novidade. Então esse é o grande ponto, resiliência de entender que tu vai testar algumas coisas vão performar, algumas coisas vão funcionar, algumas outras coisas são passageiras, né, são adaptativas. Eu acho que essa é a grande característica, olhar com muita atenção para o mercado e entender que vai ter questões éticas que a gente vai ter que entender. Hoje a inteligência artificial traz muito esse debate ético de novo, né? Isso pode fazer, isso está acessível, isso é fácil, mas eu devo fazer isso? Então também essa questão, cuidar muito com essas trends, com essas questões de viralizar, porque nem sempre a audiência vai ser positiva. Claro. Então entender se isso faz sentido para você, para o teu contexto, para a tua marca, e surfar realmente as ondas que valem a pena, né? Boas dicas aí para você aproveitar também. Cleiton, muito obrigado pela sua participação, sucesso com a Ipse e realmente o canal Ideal sempre à disposição para trazer esses conteúdos e essas informações que podem ajudar as empresas também. Eu, em nome da Ipse, agradeço novamente a oportunidade e deixar um recado aí para você que empreende no Brasil, precisando de uma agência que possa ser sua aliada estratégica, ajudar você a vencer esses desafios contemporâneos de tecnologia, inovação e questões de mercado, entre no site da Ipse, www.ipse.ag,
conheça um pouquinho do nosso trabalho e entre em contato com a gente. Estamos aqui para auxiliar vocês nessa jornada. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Conversamos então com Cleiton Friedrich, ele que é proprietário da IPSE aqui de Xanxerê, também com presença no Rio de Janeiro, e é claro que você pode conhecer um pouquinho mais desse trabalho também. Obrigado pela sua companhia.